graça e a paz do Senhor. Amém. Pode abrir a sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de João, no capítulo de número 13. Evangelho de João, capítulo de número 13. Nós vamos ler alguns versos a partir do versículo de número 1. Diz assim: um pouco antes da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhes disse: Senhor, vais lavar os meus pés? E respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. E disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. E Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça? E respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas de lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia que iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. E quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Somente até aí, e você pode se assentar. Nós temos dito já há algum tempo a respeito da necessidade de lermos a palavra do Senhor, de conhecermos com profundidade a palavra do Senhor, né? De jejuarmos, de buscarmos a Deus, né? Com mais intensidade, com mais seriedade, porque são todos esses elementos necessários para quem quer servir ao Senhor aqui nessa terra. O ministério do Senhor Jesus, ele foi marcado por obediência, por visão espiritual, por orações e por jejuns, né? Nessa cena estava prestes a acontecer uma grande mudança. Jesus estava quase que terminando a sua missão, né? Perto estava o dia da sua crucificação. Esta provavelmente aconteceria no dia seguinte. Então Jesus reuniu todos os seus discípulos, e a palavra diz que o Senhor, ele amou os seus e ele os amou até o fim. É muito importante nós sabermos que o Senhor nos ama até o fim. Ele nos ama quando nos chama, Ele nos ama durante a nossa caminhada, o nosso percurso, Ele nos ama quando nós estamos fortes, Ele nos ama quando nós estamos bravos, Ele nos ama quando nós estamos de pé, Ele nos ama quando nós caímos, Ele nos ama quando acertamos, Ele nos ama quando erramos. O Senhor nos ama sempre. Então, estavam todos assentados para o jantar. De repente Jesus se levantou, tirou a parte de cima das vestes, tomou uma toalha e amarrou-a à sua cintura e se colocou
Pedro diz assim: não, Senhor, de maneira nenhuma o Senhor lavará os meus pés. O motivo do choque de Pedro é que aquela função já era uma função praticada nas casas. Fazia parte da recepção e da gentileza dos anfitriões, oferecendo um pouco de água para que os viajantes, os visitantes, pudessem lavar os pés. Mas essa função era realizada por um servo, por um serviçal. E de repente Jesus, ele assume essa função, e por isso Pedro se choca, se assusta e se coloca contra. Ele diz assim: não, como é que é? O Senhor vai lavar os nossos pés, os meus pés o Senhor não lavará. E a gente precisa entender o que esse ato, este feito de Jesus na véspera da sua morte, nos ensina sobre a nossa missão, a missão da igreja, a missão daqueles que servem a Jesus durante a nossa vida aqui na terra. E Pedro, ao se recusar, recebe de Jesus uma informação. Ele diz assim: se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. E duas coisas o Senhor quis ensinar ali para nós. Duas coisas o Senhor quis ensinar ali para a sua igreja. Primeiro, os servos, quando lavavam os pés em um rito do cotidiano daquela cultura, ele lavava os pés por fora. Ele não lavava os pés por dentro. Mas Jesus, ao assumir o lugar do servo, ele tinha o poder de lavar o coração. Ele tinha o poder de arrancar da nossa vida, da nossa existência, toda a raiz de pecado, toda a raiz de iniquidade, toda a raiz de culpa, e juntamente com isso, toda a sentença estabelecida sobre nós, toda a condenação. É por isso que ele disse para o Pedro que de quem ele não lavasse os pés, quem não se permitir lavar os pés do Senhor Jesus, não terá lavado por ele a sua essência, não terá lavado por ele a essência do teu ser, não retornaria a essência a qual um dia ele foi criado para Deus, criação essa que foi desvirtuada, ou desviada quando Adão e Eva pecaram. O segundo ponto é que estava presente ali Judas Iscariotes. Então, espera aí. Esse texto mostra o poder de redenção do Senhor Jesus. E ele fez isso para que nós pudéssemos entender, mas entender com profundidade essas coisas. E ele encerra dizendo que quem entendesse com profundidade o que ele estava ensinando naquele rito, seria feliz. Quem não entende com profundidade o que Jesus está ensinando no rito do lava-pés, de maneira nenhuma consegue ser feliz nessa vida. Estava presente ali um dos 12 que iria traí-lo. Aí uma pergunta que emerge: se ele pode lavar a essência, por que não lavou o coração de Judas? Parece que está exposto um empate. Aquele que lava corações e o coração que não se deixa lavar. E é interessante que a Bíblia está mostrando exatamente isso. E para trazer ânimo para nós. Por quê? Porque João mostra que Jesus sabia de antemão, ele sempre soube que no meio dos 12, um iria traí-lo. E este saber, ele não deveria estabelecer a impossibilidade ou o desânimo ou neutralizar o poder da sua ação. Não é porque alguns não receberão a mensagem salvífica, é que a mensagem salvífica não tem poder,
há pessoas aqui nesta terra que vão se render ao Senhor Jesus. Amém. Elas estão em locais diferentes, em lugares diferentes, em posições diferentes, e cabe à igreja do Senhor Jesus ir encontrá-las. E se no meio do caminho nos depararmos com aqueles que não se deixam limpar, porque o Judas ele deixou lavar o pé, mas ele não permitiu que aquela água lavasse a sua essência. Ele já tinha decidido, e o texto mostra que ele já tinha se deixado convencer pelo diabo. Quando é que a palavra de Deus não tem efeito? Quando nós retemos por escolha a influência, a persuasão de Satanás. Então Jesus disse assim: olha, o que eu vou fazer agora, vocês não vão entender. Claro que eles vão entender. Eles não estavam ainda na missão, eles não estavam dentro da missão. A missão deles só começaria em Atos 2, quando Jesus, já ascendido ao céu, envia o Espírito Santo, que os encontram reunidos no cenáculo, como ele havia prometido. Então, não dá para ver, não dá para a gente entender o poder da lavagem da água, o poder da manifestação do Espírito de Deus, o poder da manifestação do poder de Deus, através da pregação, através da obediência, se você não está no movimento do reino, do Evangelho. Antes de chegar a este lugar, essa cena marca já o final do ministério terreno de Jesus. Mas lá em Lucas, no capítulo 4, tem o registro do início do ministério terreno de Jesus. Lucas 4, a partir do verso de número 1, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão para ser levado pelo Espírito ao deserto. Deixa eu fazer uma pausa. Já começa dizendo, né, que Jesus cheio do Espírito Santo. E por que Jesus estava cheio do Espírito Santo? Nós não vamos postar, né, por causa do tempo, mas você pode em casa. É só você ler o capítulo anterior, Lucas 3, que trata do batismo do Senhor Jesus, né? Jesus, ele inicia o seu ministério após ser preenchido com o Espírito, depois que ele passou pelo batismo. E estava João Batista, cujo ministério já estava em andamento, e o João Batista, o seu ministério, a sua missão aqui nessa terra, era ser o precursor do Messias, anunciar, né, a chegada do reino de Deus. Ele é que deveria pregar antes que Jesus chegasse, anunciando a sua chegada, e fazia parte da pregação do Batista, né, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Mas ele dizia de maneira muito clara que este reino não estava estruturado em cima do ministério dele. Ele dizia assim: após mim vai vir aquele cujas sandálias eu não sou capaz de amarrar. De repente está lá uma filona para João Batista batizar, e vem Jesus, um jovem hebreu, né, vindo da Galileia, né, um lugar menos favorecido socialmente, e nessa época Jesus era completamente anônimo, né? Os evangelhos só falaram nele praticamente 3 vezes, né? Primeiro quando ele nasceu, depois quando os pais tiveram que fugir para o Egito, porque Herodes queria matá-lo, e depois com 12 anos, né, quando ele tema com os pais e começa a ensinar os mestres na sinagoga. Mas quem era Jesus? Filho do carpinteiro José, o filho da Dona Maria, que mora ali, lá para as bandas de Nazaré. Um rapaz sem nenhuma expressão social, sem nenhuma expressão política, sem nenhuma expressão de família, de tradição de família, rapaz comum. E de repente Jesus entra lá na fila para ser batizado, e quando ele se apresenta a João dá um baque e fala assim: peraí, quem eu disse que eu não podia anunciar as sandálias, te estampa, né? Sem nenhum anúncio
aqui na minha frente, e João disse assim: não, eu não posso batizá-lo de maneira nenhuma, porque o Senhor é muito maior do que eu. E aí Jesus diz assim para o João: olha, convém que assim aconteça, para que a Escritura ela seja cumprida. Naquele momento, Jesus, que espiritualmente era muito superior ao João, ele se dobra, se rende, ele se coloca debaixo da cobertura espiritual do João Batista. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem por que tem muito crente que nunca recebe o que Deus tem para ele? Porque o que Deus tem para você, geralmente Ele vai te dar através de alguma autoridade espiritual. E a autoridade que você não reconhece, a autoridade que você não respeita de verdade no profundo do seu coração, ela não tem condição de entregar para você o que Deus tem para você. Qual é a tua relação com a autoridade? Qual é a tua relação íntima e profunda com a autoridade? Qual é a relação dos brasileiros que gostam de dar jeitinho para tudo com a questão de autoridade? E a autoridade, ela é fundamental para que a gente venha receber, né, aquilo que o Senhor tem para nós. E Jesus disse: olha, eu não vim aqui, João, para tomar o seu lugar. E o momento era de transição, porque a partir dali o ministério de João ia encolher, ia terminar, acabou o ministério dele, e o ministério do Senhor Jesus estava começando e terminou lá naquela cena. Aonde começa, fala comigo, meu ministério. O ministério da igreja, que é o ministério do Espírito Santo. Então Jesus, ele foi cheio do Espírito, o selo do poder e da presença do Espírito desceu sobre Jesus, depois que ele se coloca debaixo, submisso à autoridade do João, né? Então, voltando o nosso texto aqui, no verso de número 2, onde durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. E o diabo disse: se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E vamos dar uma pausa aqui. É interessante que Jesus, ele cheio do Espírito, ele é levado pelo próprio Espírito para ser tentado pelo diabo. E quando Jesus, ao fim desses 40 dias, a palavra fala que ele teve fome. E o diabo aparece e ele conversa com Jesus. Ele fala com Jesus. Jesus ouve de maneira clara a voz do diabo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu a voz do diabo? Já? Já ouviu? Agora já. Não, pastor, aqui todo mundo é tão santo que nunca ouviu o diabo. É mais santo do que Jesus. Porque o diabo fala. E o diabo, ele fala o tempo todo. Você sabia que o diabo ele não cessa de trabalhar? Por isso que os apóstolos, eles nos mandam orar e vigiar sem cessar. A oração e a vigilância, elas não podem cessar. Porque a palavra fala com você, porque o Espírito fala com você, porque o Espírito confirma a palavra que fala com você, mas o diabo também fala. Ô pastora Cris, como que eu vou saber que é o diabo que está falando comigo? Aí o crente que não conhece a palavra, ele está perdido. Porque o diabo fala. Sabe aqueles pensamentos que você tem? Ela fala: pastor, eu estou aqui falando com a minha mente. E tem gente que fala tanto com a mente, o tempo todo viajando, falando com a mente. E será que é com a mente? Ou será que você está o tempo todo ouvindo o diabo, falando com o diabo, interagindo com o diabo, achando que é com você? Pastora, como que eu vou saber quem é o diabo? Tem uma técnica infalível, muito simples.
O diabo vai sempre falar com você ao contrário do que a palavra fala. Sempre. Um outro ponto. Ele sempre vai colocar em dúvida a sua autoridade, a sua identidade. Isso também é certo. Né? Se tu és o Filho de Deus, com o próprio Jesus, se tu és, sabe aqueles pensamentos que vêm assim, eu não sou de Deus? Será que eu não estou junto com aqueles que Deus já abandonou? Será que Deus já não me deixou como deixou Saul? Será que eu não blasfemei contra o Espírito Santo e já não tem mais jeito para mim? Sabe esse tipo de pensamento? É do diabo. Todo pensamento que é contra a palavra, ele vai te colocar a deduzir, raciocinar contra a palavra. Contra a palavra. Vem do diabo. E sabe qual é o problema? O diabo sabe muito mais de Bíblia do que a gente. Mas, muito mais. Então, por isso que eu preciso conhecer muito a palavra. Por que Jesus tinha esses insights? Eu vou chamar de insights. O diabo falava e pá! O diabo falava e pá! Fala assim, porque ele estava cheio. Porque ele estava cheio do Espírito Santo. E porque ele conhecia a palavra. E o mais importante, ele estava em jejum. Você jejua? O jejum faz parte da sua vida? Você sabe o poder de um jejum? Quando você jejua, você sabe o que você verdadeiramente está fazendo? Né? E no verso de número 4, Jesus responde, né? Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então, aí o diabo desiste. Não, o verso 5. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhes disse, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor. Fala assim comigo, por quê? Porque me foram dados. E olha, o diabo segue falando, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Deixa eu dar uma pausa. O diabo leva Jesus ao alto do monte, o monte da tentação, e ele faz Jesus olhar lá para baixo. Ele convida, olha só lá para baixo, está vendo todos aqueles reinos, toda a glória daqueles reinos, eu posso te dar tudo. Fecha comigo, que é tudo seu. E ele diz assim, eu dou porque eu posso. Eu dou porque me foi dado. Agora, como é que o diabo é dono de tanta coisa se ele não criou nada? Você já leu Gênesis, capítulo 1, verso 26? Quando a palavra fala que Deus criou o homem, a mulher, a sua imagem e semelhança, e deu a eles o domínio de tudo que existe, tudo que está debaixo da terra. E lá no capítulo 3, quando eles se rendem ao pecado, eles pegam este domínio todo que foi dado a eles e entregam na mão de quem? De quem negociou com eles. Olha, o pecado por tudo que você tem, inclusive por você próprio. Eu pego você, eu pego a tua alma e pego tudo que você tem. Gente, você sabe, essas coisas são muito sérias. São coisas muito sérias, né? Você sabia que o diabo está entranhado em todo o poder que governa esse mundo? Pastora Cris, os mais ricos da terra são os crentes. Estatisticamente é? Você vê estatística? Tem muita gente rica porque pactuou com o diabo. Ou pactuou pactuando mesmo, ou pactuou aceitando as condições, né? Aceitando a corrupção, aceitando a mentira, aceitando o governo empobrecedor, injusto, cheio de violência, depredador, né? Olha, eu faço uma coisa que acaba com a natureza, mas é meu ganha-pão. Eu destruo vidas vendendo cigarro, cachaça, mas é o meu ganha-pão. Existem pactos diretos e existem pactos indiretos. Será que nós temos esse discernimento?
Será que você tem noção de que o diabo está entranhado no topo da economia? Ele está entranhado no corpo das artes? Presta atenção nas produções cinematográficas. A maioria dos filmes que são produzidos são para que as pessoas se reflitam, vejam a sua maldade, se arrependam? É para que elas se prostituam, para que elas mintam, para que elas matem, para que elas roubam. E tem muito cristão que adora ver, pastor, é o Massacre da Serra Elétrica. Eu amo assistir. O cinema está produzindo. Você acha que o Espírito Santo produziu isso? Foi o Espírito Santo que inspirou lá? Pastor, eu gosto do cinema para adulto, da pornografia. Acho que Deus, o Espírito de Deus, que é o Espírito da santidade, é Ele que inspirou esses caras. Graças a Deus que tem muitos evangelistas que estão ganhando cineastas. E tem muitos cineastas ganhos por esses evangelistas que estão voltando para Hollywood e produzindo filmes bons. Né? Nós temos aí algumas produções muito boas, né? Os Miseráveis, Deus não está morto, algumas produções boas. Mas por quê? É gente que foi ganha. É gente que foi ganha, voltou para lá e produziu o contrário. Mas será que nós discernimos essas coisas? Ou nós comemos na mão do diabo, colocamos os nossos filhos para comer nas mãos do diabo? Será que nós nos colocamos na dependência do diabo? Porque o diabo é tão astuto, minha gente. Olha bem, quando ele aborda Adão e Eva para negociar, quando ele induz a Eva, né, a comer lá do fruto proibido, desobedecer a Deus, ele diz assim, olha, porque se você comer, você vai ser conhecedora tanto do bem como do mal, então você será como Deus. E a Eva perde a capacidade de discernir Deus, né? A humanidade foi decaída da presença de Deus, expulsa do lugar que Deus havia criado para eles, foi colocado querubins no portão, para que eles sequer pudessem pisar lá de novo. O que o diabo promete para Eva, é o que Deus já tinha dado. Deus tinha dado muito mais para eles. Sabe essas pessoas que fazem pacto com o diabo? Pastora, qualquer pobre, incompetente que chega lá e fala, demônio, eu quero fazer um pacto para ficar milionário. Fica. Quem acha que é? Não, o diabo é seletivo. O diabo só consegue te dar com eficácia aquilo que Deus já te daria. Aquilo que o dom já está colocado dentro de você. Então ele usa a sua falta de fé, a sua falta de conhecimento de Deus, ele usa a sua falta de diligência, porque tem gente que conhece a palavra, mas não é diligente, não ora, não medita, não coloca em prática. Pastor, sabe por que eu não vou para a escola bíblica, eu vou para o grupo de jovens, de mulheres, sabe por quê? Eu sei mais do que o professor. Aí a gente faz uma pergunta, você pratica tudo que você sabe? Não, então vai até praticar. Aí você não olha se você sabe mais ou menos, você vai aprender até você colocar em prática, porque você só sabe mesmo o que você pratica. E não importa, outra coisa que você tem que entender, né? É seu professor? É seu líder? Obedece ele. Tem gente que jamais ganha capacidade de liderar, porque não é incapaz de submeter a liderança. No reino de Deus, quem não se submete à liderança, nunca recebe autoridade para liderar. Pode até liderar na carne, para fracasso, para condenação, para sentença, destruição, mas se quiser liderar em Deus, então vai ter que fazer como Jesus fez, né? Aí o verso de número 8, Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, só a Ele preste culto. E o diabo o levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e disse, se você é o Filho de Deus, não jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, né? Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para lhe guardarem. Com as mãos eles o segurarão,
para que você não tropece em alguma pedra. Deixa eu te falar uma coisa, pastora. Então, para mim não ser enganado, ficar conversando com o diabo, eu tenho que conhecer a Bíblia. Mas conhecer o máximo que você puder conhecer. Sai do Netflix. Faz jejum de rede social. Só posta. Coisa de Deus, coisa boa. Mas não fica ali perdendo tempo se alimentando, não. Sai do joguinho. Pega este tempo e não come, não. Pega o tempo que vai ficar livre, vai aprender a palavra, ler a palavra. Lê uma vez, lê duas vezes, lê 3 vezes. É fundamental. Agora, busca o Espírito Santo em jejum. Por quê? Porque o diabo pode tentar falar com você usando a própria palavra. Ele pensou assim, primeira vez me respondeu com a palavra. Segunda vez ele se cara com a palavra. Então agora eu já sei, vou me antecipar e já vou abordar a palavra. Além de conhecer a palavra, você tem que ter o Espírito da palavra. Porque o diabo conhece a palavra, mas ele não se rende. A palavra diz que ele treme, mas ele não obedece. Então, quem não obedece, não sabe por que direção tem que ir. Então, o diabo vai lá, cita o texto, e ele vai e repete o demônio. Não, mas está escrito, quem falou com ele foi o demônio, porque não é essa a direção que Deus quer que você vá. Está escrito, mas está escrito também. Está escrito, mas está escrito também. Pastora Cris, qual é a questão então? A questão é a direção do Espírito da palavra. Porque Paulo já dizia que a letra sem Espírito mata. E tem muita gente morrendo, matando a família, matando seus sonhos, enterrando ministérios, se baseando na palavra, escutando o próprio diabo falar com ela a palavra. E Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. O ano de 2021, nós temos dito, é o ano das realizações dos sonhos de Deus. Para que o sonho de Deus se realize através de nós, não é com esse evangelho superficial, não é com essa lavagem de pés que não permite que a água do Espírito lave o coração, não é com essa lerdeza em conhecer a palavra, não é com essa oração de criança. Tem crente que ora como ora criança. A Lisa ora, toda vez antes das refeições, ela fala, para, vamos orar. Ela fala, papai do céu, abençoe esse papá, abençoe todo mundo, que eu ganhe presente, que todo mundo seja feliz. E tem crente que ora assim, Senhor, muito obrigado por esse dia, me livra do mal, não me deixe ter pesadelo, em nome de Jesus, amém. Aí acorda e fala, quando ora? Tem crente que nem ora pela manhã, né? Fala, Senhor, né? Ou faz oração do Pai Nosso. Já fiz oração do Pai Nosso. Ô Senhor, muito obrigado por esse dia, me livra de todo o mal, em nome de Jesus, amém. Ai. É necessário orar, e é necessário orar no Espírito. Pastora Cris, o que é orar no Espírito? É orar em línguas? Não, você pode, se o Senhor te contemplou, né, com essa capacidade, amém, né? Mas orar no Espírito é orar na direção daquilo que o Espírito e a palavra estão dizendo que é o que Deus tem para você. Aquilo que o Espírito e a palavra mostram que é o que Deus tem para você, é o que você precisa apresentar a Deus em jejum e em oração. E tudo que vier à sua mão, que você entender que é missão, né? Tem gente que fala, pastora, eu quero fazer missão, né? É um desejo que eu nunca tive, né? Ser missionário. Mas há 20 anos atrás, dentro da minha igreja, missões internacionais, né? Era uma coisa muito comentada, muito desejada. Os jovens iam para os seminários para ir para as missões, iam, né, para
nos ministérios internacionais e teve naquela época, né, 20 anos atrás, 25, era muito marcado, né, a África. Aí falou assim, não, eu só vou se for para Paris, né? Para África eu não quero ir, não. Eu não quero, mas se for para ir para Paris, né, eu vou. Mas o Senhor coloca-nos em nossas mãos para que a gente venha vencer o diabo ali naquele lugar, em favor sempre de outros. Jesus não venceu o diabo em favor da vida dele. Ele é eterno, autoexistente, ele criou tudo que existe, tudo que foi criado converge para ele. Ele é o Rei da Glória, ele sempre foi, através dele que tudo foi criado. Ele é o Verbo vivo que desceu do céu. Jesus enfrentou o diabo no deserto pela minha vida e pela sua vida. Os desertos pelos quais você é colocado muitas vezes é para que você venha lavar os pés dos outros. Jesus começa o seu ministério cheio do Espírito por manifestar a obediência à autoridade. Jesus é levado à prática do jejum por 40 dias. É interessante que Jesus sobe naquele monte cheio do Espírito. Mas eu queria que você lesse comigo o verso 14. É só subir, Elia. Isso. Que aqui Jesus já desceu do monte. É quando ele volta do monte. Ele sobe numa condição. E lá ele obedece a Deus. Ele vence o que tem que vencer. Ele vence o diabo por mim e por você. E aí ele já desce em outra condição. Pastora Cris, eu quero servir. Hoje nós vamos lá fazer o lava-pés, mas o lava-pés é para discípulo. O lava-pés é para quem quer ser obediente. Ah, pastora, mas eu não quero não. Eu quero te lembrar que Judas lavou os pés. Mas isso não mudou a realidade dele. Isso não mudou a vida dele. Você conhece o destino dele? Fala, pastora, eu não me deixo lavar de jeito nenhum. Você sabe qual foi o destino de Judas? Ele tirou a própria vida. E tem muita gente resistindo à palavra e se suicidando. Pode não estar se enforcando e se atirando no penhasco como ele fez, mas está matando sonhos, está matando aquilo que verdadeiramente faz sentido para a tua existência. É um tipo de morte. O lava-pés é para quem quer mudar o eixo da sua existência. E o eixo da nossa existência está na obediência, está no serviço a Deus, que é endereçado ao próximo. Você sabia disso? Pastora, tem como eu ser uma pessoa feliz? Uma pessoa feliz não é uma pessoa sem problemas. Uma pessoa feliz é uma pessoa que entende que vale a pena existir, apesar de todos os problemas. Isso aqui é felicidade. Essa felicidade que muitos interpretam, né, com comercial de margarina, todo mundo sorridente, na beira de uma mesa, comendo pão. Não! Isso não é felicidade. Isso pode ser um momento bom. Acontece com todo mundo, pelo menos uma vez na vida. Mas felicidade é quando você sabe, você sabe, você não é dependente de ninguém te dizer. Quando pode acontecer o que for fora, mas quando você se volta para dentro, tem uma estrutura firme. Pastora, aqui, a minha casa espiritual, minha residência eterna, eu estou fundamentada na rocha da palavra. E por isso aí vem aquele contentamento do Espírito Santo. O lava-pés é para quem quer se deixar lavar. O lava-pés é uma purificação e uma ordem de estender essa purificação. Mas ela precisa ser marcada por obediência à autoridade, conhecimento da palavra, prática de jejum. Prática de jejum. O jejum tem que ser incorporado à sua rotina. Prática de oração. E não se deixar bater por quem fica para trás, por quem escolhe ficar para trás.
Né? O que mais me chama a atenção na cena do lava-pés é que estava ali presente um que não ia deixar lavar, que aparentemente Jesus ia trabalhar em vão, mas isso não seria motivo de entristecimento nem para Jesus e nem para os outros 11. A pastora, ele diz assim, pastora, são tantos que caíram, eu não vou mais não, porque todo mundo cai. Aqui, ele lavou seu pé ou não? Ele disse, se eu lavar seu pé, depois você estiver na missão, você vai entender. Se eu lavar seu pé, você não vai deixar de lavar pé por ninguém que não deixe que essa água purifique a vida, purifique a essência, purifique o coração. Nós precisamos entender que as coisas espirituais, elas precisam ser feitas no movimento do Espírito em nós. Para exemplificar isso, nós temos um monte de exemplo aqui, mas como dizem, né, que o profeta não tem honra na sua própria casa. Então, eu encontrei um livro, tirei um pedaço dele, e vou ler tal qual para vocês, porque esse livro mostra a experiência de um moço chamado Mahesh, acho que é isso, cara indiano, nascido no Quênia, nos Estados Unidos, Mahesh Chavida, ou Chavida, né? Ele é filho de indiano e nascido no Quênia. Ele é formado em teologia, um bom teólogo, conhecia muito bem a palavra, e ele, nesse pedacinho que eu separei, ele mostra que ele conhecia a palavra como um doutor, mas ele não conhecia a prática da vida animada pelo Espírito. E é exatamente essa experiência que eu vou ler para você. Eu vou ler na íntegra, tá? Um pedaço, um trechinho lá do livro dele, que eu peguei tal qual, quero ler para vocês. Bom, no início da minha caminhada com Cristo, trabalhei em um hospital para crianças com deficiência mental em Lubbock, Texas. Exatamente como Jesus foi dirigido, impelido pelo Espírito ao deserto, eu fui impelido ao entrar no meu deserto no Texas. Uma escola pública para crianças com alto grau de deficiência. Foi um dos lugares mais trágicos que já estive. Meus dias eram preenchidos com horas de sofrimento, de interação com crianças feridas e despedaçadas, em um ambiente cheio de odores, mais podres do que você pode imaginar. As crianças com quem eu trabalhava não tinham controle nenhum sobre o seu esfíncter. Muitas vezes elas se lambuzavam de fezes, lambuzavam umas às outras até as portas e passavam até em mim mesmo. Com isso eu questionava, Senhor, és tu mesmo que me conduziste aqui? Logo compreendi que o Senhor havia me levado até lá pela sua soberania para me ensinar sobre Ele mesmo. Aquele lugar em Lubbock, Texas, foi a minha escola particular sobre o Espírito Santo. Na verdade, a maioria dos princípios chaves, né, que uso hoje no meu ministério, aprendi naquele lugar. Havia ali centenas de criancinhas, a maior parte delas rejeitada, descartada pelos próprios pais, embora oficialmente fossem guardadas pelo Estado. Na verdade, eram pedacinhos de humanos feridos que ninguém queria ou reivindicava. O Senhor me disse, a minha palavra diz, ainda que te abandone pai e mãe, eu te acolherei. Eu quero que você vá, ame esses pequenos e seja o embaixador do meu amor. Então eu fui. Nas primeiras 9 horas, eu trabalhava com as crianças do ambulatório, que podiam andar. Depois, eu ia para aquelas que não eram capazes de andar. Trabalhar com bebês deficientes mentais. Você já pensou essa cena? Muitas de suas mães eram dependentes químicas, de heroína, e outros chegavam lá depois de terem sido brutalmente atacados, feridos por pais alcoólatras em uma crise de raiva ou delírio alcoólico. Esses bebês ficavam em pequenos berços até serem grandes para permanecerem ali. Eu pegava os bebês em meus braços, abraçava-os gentilmente e embalava-os numa cadeira de balanço enquanto eu orava em línguas, a minha linguagem de oração.
O Espírito Santo sabia que Jesus o amava, e eu também sabia que eu tinha que amá-los. É como se Jesus tivesse partido o seu coração e colocado um pedacinho dele em mim, e eu verdadeiramente amava aqueles pequeninos. Depois dessas ações todas, veja o que aconteceu. Eu descobri que os pequeninos, que supostamente nunca deveriam andar, estavam andando. Deus começou a restaurá-los. Uma tinha uma ficha médica confirmando cegueira, havia nascido cega e começava a enxergar, a responder visualmente. Toda vez que eu entrava no seu quarto, mesmo que não fizesse nenhum barulho, ela se virava, olhava para mim e estendia os seus bracinhos. É verdade, o Senhor havia começado a curar aquelas crianças. Foi nesse tempo que começaram a atribuir a mim a chamada força-tarefa de psicologia, a fim de que técnicas modificadoras de comportamento fossem aplicadas a algumas crianças. Essas técnicas foram designadas a adolescentes deficientes de 15, 16 a 20 anos, para ensiná-los como amarrar os seus sapatos sozinhos. Nunca me esquecerei do dia em que encontrei um garoto de 16 anos com síndrome de Down, a quem eu chamarei de Steve. Steve era portador da síndrome moderada a grave. Tinha uma grave forma de retardo, frequentemente caracterizada pela redução da capacidade mental e deformidades físicas. Steve fora acometido por algo ainda pior. Ele se automutilava, gritava constantemente e batia no seu próprio rosto. O Conselho de Psicólogos da escola havia conseguido permissão das autoridades responsáveis para aplicar uma terapia de choques elétricos em Steve por 6 meses. Esse condicionador de operação negativa, como era chamado, tinha o objetivo de modificar o comportamento de Steve por meio de uma aplicação de choques elétricos no instante em que ele agredisse a si mesmo. Eles fizeram um gráfico do seu comportamento durante aquele período e eu pude ver o resultado. Steve ficou cada vez pior, ao invés de melhorar. Na época em que estava lá, seu rosto era semelhante à pele de um jacaré, porque continuamente ele se batia. Finalmente, os enfermeiros amarraram as mãos de Steve em tábuas de madeira. E dessa maneira, ele não conseguia mais dobrar os seus braços para alcançar o seu rosto. O único problema foi que as outras crianças inventaram uma brincadeira ao descobrir que Steve tinha as mãos amarradas ao lado do seu corpo. O que eles fizeram? Elas corriam por trás do seu corpo e o empurravam com tanta força que ele perdia o equilíbrio e caía e batia com o rosto no chão. Como Steve não podia mais instintivamente proteger o rosto com as mãos, na queda, com seus braços estarem presos, atadas, todas as vezes que as crianças o empurravam, faziam essa brincadeira, ele caía no chão sem nenhuma chance de proteger o seu rosto ou amenizar a queda. Uma resposta a Steve. A maior parte do tempo, encontrávamos com o nariz, lábios e boca sangrando. Todas as vezes que eu ia lá, Steve podia sentir o amor de Deus por meu intermédio. Então ele colocava a cabeça no meu ombro e chorava, até que um dia eu disse: Deus, o Senhor me disse que tinha me enviado aqui para amar essas crianças. Qual a resposta que o Senhor me dá para Steve? Então o Espírito Santo falou claramente. Ouvi a voz do Espírito Santo dizer: essa espécie só sai pela força da oração do jejum. Embora isso seja muito familiar a vocês, soou muito estranho para mim. Estudei e me graduei em uma faculdade teológica, mas nem mesmo sabia que o Espírito estava citando para mim uma passagem das Escrituras, de Mateus 17, 21. Outra coisa, não aprendi nos meus 4 anos de seminário nada sobre o jejum. Jejuar não significa parar de comer e beber água. Então eu ficava sem comer e sem beber. Não adiantava, né? Que quando o jejum, eu não atinava. Que quando o jejum era sobre comida, eu sonhava com frango, batatinha frita, com bife. E quando era de água, as prioridades mudavam, né? O meu terceiro dia de jejum
de água, eu comecei a ficar com inveja toda vez que eu ouvia o barulho de alguém a lavar a mão na pia do banheiro. Certa vez uma pessoa saiu do banheiro e eu disse: você podia estar bebendo aquela água. E ele me respondeu: o quê? E eu disse: nada, esquece. No 4º dia do jejum, o Senhor me disse: você pode beber água. E comecei então a beber água. E mantive o jejum até o 14º dia. Então o Senhor me disse: agora ore pelo Steve. E quando cheguei para o meu turno na escola, levei o Steve para o meu pequeno escritório comigo e disse a ele: Steve, sei que talvez você não entenda o que eu estou dizendo, mas o seu Espírito é eterno e eu gostaria de dizer que eu sou o servo do Senhor Jesus Cristo e estou aqui para pregar as boas novas para você. Queria que você soubesse que ele veio para libertar os cativos. Então eu disse: espírito de mutilação, saia dele agora em nome de Jesus. E de repente o corpo de Steve foi lançado a aproximadamente 2,5 metros de altura e depois ele caiu no chão. Ele deu um grande suspiro, e imediatamente eu senti um cheiro forte de ovo podre e enxofre, queimado, que aos poucos foi desaparecendo da sala. Rapidamente corri na direção do Steve, carreguei em meus braços e tirei as tábuas de madeira, enquanto ele me olhava com os olhos enormes. Então Steve dobrou os seus braços e começou a sentir suavemente o seu rosto. Eu o olhei tocar gentilmente nos olhos, nariz, lábios e ouvidos, e ele então começou a chorar até soluçar. Ele percebeu que pela primeira vez não estava sendo levado a bater em si mesmo. Suavemente tocava o seu rosto e estava liberto. Naquele momento inesquecível, o Senhor me revelou uma poderosa arma que Ele nos deu para destruir os laços fortes da prisão e para pôr em liberdade os cativos. Em poucos meses, todas as cicatrizes desapareceram no rosto de Steve e ele começou a se curar e não batia mais em si mesmo. Queridos, para finalizar, quantas guerras que são espirituais e nós tratamos como se fossem naturais? Quantos embates, quantos problemas, quantos sofrimentos você tenta resolver com a sua mente, declarando que você é de Deus, apresentando porque você vai no culto, porque tomou a Santa Ceia, porque recebeu a unção no sal, porque lavou os pés no lava-pés, e você esquece de uma dimensão que é fonte da liberação do poder de Deus, para libertar as profundezas dos laços e ganchos de Satanás. O ano de 2021 é o ano da realização dos projetos de Deus para a nossa vida. Mas se nós não pararmos, não olharmos para as nossas vidas e não encontrarmos aqueles pontos impossíveis que nunca mudaram e que claramente não é o que Deus tem para você, e não nos lançarmos na palavra do Senhor, que quer nos lançarmos na palavra do Senhor, começar a consertar, a fazer um conserto profundo na sua vida. Essa igreja, ela vai entrar numa nova dimensão. Ah, pastora, eu não quero não. Ah, pastora, seja mais clara, hoje o tempo está corrido. Então, seja mais clara. O que a senhora acha que deve acontecer depois desse lava-pés, né? Qual é a sua expectativa? A minha expectativa não é alta não, mas eu espero que surja pessoas dizendo assim: tem intercessão quantas vezes por semana? 3, 2? 3. A segunda, terça. Muito pouco, gente. Pastora, vamos orar 7 vezes por semana. Pastor, os cultos têm passado um pouquinho, 20 minutos, 30. Muito rápido. Depois da palavra, fiquemos aqui, busquemos o Espírito, até Ele nos tocar. Pastor, o que a senhora espera de nós? Que haja uma necessidade de confissão. Pastor, olha só, o meu coração, ele se esbarra com desamor. Todo deserto que o Senhor me coloca,
Eu digo que é o demônio que me levou, repreendo em nome de Jesus e pulo fora. Por quê? Porque eu encontro muita dificuldade. Porque eu tenho que trabalhar com A, com B, com C. Mas você não pergunta verdadeiramente se é para você desistir. Você não pergunta verdadeiramente se é para você parar. Você não pergunta verdadeiramente o que é que Deus espera que você faça. Ah, pastora, o meu ministério, eu me deparei com coisas muito impossíveis. Então, olha só, eu não tenho o que fazer, mas o Senhor não vai te colocar num deserto, o Senhor não vai te colocar em um lugar diante de pessoas necessitadas para você fazer o que você consegue. Ele vai te colocar em algum lugar para você fazer o que Ele consegue. Jesus ele foi muito claro, antes de ascender aos céus, ele diz assim, obras ainda maiores que estas farás. Então não é para você fazer o que você sabe. Fala, pastora, aqui eu já sei, hein? A palavra diz isso, isso e isso, virar as costas e é para você fazer acontecer. E enquanto você não fizer acontecer, você vai ficar naquele nível. Jesus subiu cheio do Espírito, mas quando ele desce, o verso 14, Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Jesus subiu no Espírito e desceu no poder do Espírito. Pastora, mas acontece que eu nunca venço o diabo, toda vez ele me vence, pastora. Experimente a se submeter às autoridades que Deus colocou para ministrar no teu caminho. Experimente honrar o teu batismo, se lembrar que um dia você mergulhou não, foi imergido nas águas para subir uma pessoa nova, comprometido com o Senhor Jesus, comprometido com uma comunidade, e você tem que ter a ética de Jesus e a ética daquela comunidade. Então você não pode mais ficar fazendo as coisas que você fazia, do jeito que você fazia, sendo do jeito que você bem quer. Ah, pastora, eu busco o Espírito Santo, eu estou com o queixo até dói do Espírito Santo, já virou até mantra, já criei até uma musiquinha até Espírito Santo, né? Aqui, se você não for servir o outro no deserto que Deus te colocar, você não vai receber poder. Entendeu isso? Se você não for servir o outro, aquele moço era um teólogo, envergado. Bem, aí ele falou assim, já se colocou no lugar dele? As criancinhas passando fezes na porta, na parede, em si mesma, nele próprio, e você dizendo, Senhor, foi o Senhor mesmo que trouxe aqui. Aí você olha para o outro e começa a chorar. E fala, Senhor, o sofrimento dessa criança é muito intenso. Senhor, eu não dou conta de ver tanta desgraça, tanta tragédia. O Senhor deve ter abandonado esse lugar e me mandou para cá, por quê? Porque diz assim, porque eu não estou mais aqui não, é você que está. A missão é sua. Eu não estou mais aqui. Ou você vai estar com os que foram abandonados. Você sabe o sentimento de quem foi abandonado? Você já foi? Não é esse abandono pirracento, psíquico, manipulador que você inventa para que as pessoas façam o que você quer, não. Eu estou falando de abandono mesmo, onde você se sente ninguém, onde você não consegue acreditar em você para nada, onde você não acredita nem que você é de Deus. Tua oração chega lá? Chega? Você vai até essas pessoas? Quando chega um caso impossível para você, o que você faz? Você começa a chorar? Pode te chamar, Stephanie?
Pode mesmo? Vem cá. Dá um microfone para ela. Ela chegou para mim com o bebê. É Nicolas ou Micael o nome dele? É Nicolas Micael? Que bonito. Nicolas Micael. Então, quando a Stephanie chegou até mim, ela chegou porque alguém falou dela para mim. Não sei se foi a pastora Priscila, alguém que conhecia o bebê lá da salinha e falou assim, olha, esse bebê Deus já curou ele uma vez, 2 vezes, nós oramos, mas esse bebê tem tantos problemas. E eu falei, tem um bebê com esse problema que tem, então cadê a mãe dele? E foi nessa época que a Stephanie chegou até mim com o caso do Nicolas Micael. Como foi mesmo, Stephanie? Você chegou até mim, a primeira vez que a gente foi orar pelo Nicolas, qual é o caso que você trouxe para mim? Do fígado. Do fígado. Os nódulos no fígado. Nódulos do fígado. Mas ele tinha mais problemas. Tinha. E ele tinha quais mais problemas? Tinha o coração, tinha o pulmão, tinha o baço. E Por último, o diagnóstico de autismo. de autismo, dado por médicos competentes. Sim. De autismo. Aí quando ela me trouxe o caso do bebê, eu falei assim com ela, meu Deus, eu não dou conta. Foi isso, Stefano? Eu não dou conta, eu não aguento. Vai pra casa, eu vou te ajudar na sepultura. Foi isso que eu fiz? Não. Eu falei o que pra você lembra? Vai dar certo. Vai dar certo. Vocês acham que eu sabia como fazer dar certo, gente? Hã? Quem acha? Soco no coração. Vocês acham? Que eu sabia como que ia dar certo? Mas como é que está o Nicolas hoje? Fala aí, sempre. O Nicolas hoje, o último exame cardíaco dele, ele não tem mais o sopro. Você pode aplaudir? Sem cirurgia. Sem cirurgia. Para Jesus, ó. Jesus. A médica que tinha dado o diagnóstico de autismo, a outra médica entrou na equipe, conversou com a outra equipe e falou, não, eu não concordo e pra mim ele não tem autismo. E aí deu outro lado. Deu outro não. Alguém pode aplaudir bem forte? O livramento do Nicolas, né, Stephanie? E depois outro. E depois outro. E depois outro. Você sabe quantas batalhas a gente vai vencer pelo Nicolas? Fala comigo assim, até ele ficar um homem zarrão. Cheio do poder de Deus. Curando um monte de criancinha. É o nosso alma. Obrigada. Só quero agradecer a igreja por todas as orações, porque foram batalhas a qual eu travei, a pastora travou juntamente comigo. E muitas pessoas aqui intercederam, porque de verdade, se vocês não tivessem intercedido, não seriam batalhas vencidas. Eu só tenho que agradecer. Obrigada. Obrigada, Stephanie, você, né, por ter vindo aqui falar. Agora, para terminar e vocês colocar de pé, quando a gente fala assim, o ano de 2021 é o ano da realização dos sonhos de Deus. Deus quer o Nicolas curado. Deus quer que os esquecidos sejam acalentados. Deus quer que os desacreditados entendam que Jesus veio na terra e morreu por eles. Deus quer que os sentenciados e culpados entendam que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quando a gente chega na casa de uma pessoa cativa, a gente não vai encontrar um ambiente agradável, a gente não vai encontrar pessoas fáceis, a gente não vai encontrar condições onde há colaboração com você. Você vai encontrar um espaço onde você precisa apresentar força, resistência, decisão de amarrar o valente, a convicção de que Deus te enviou para fazer, então você vai fazer. Você não pode se escorar em gratidão, você não pode se escorar em resultados em que o seu olho vê segundo a tua lógica. Você precisa antes saber qual é o olho de Deus e o que é que Deus quer. Amém?
Você pode se colocar de pé? E nós vamos fazer uma coisa junto aqui. Os irmãos, nós vamos fazer um lava-pés. E eu quero que os irmãos que vão colaborar, não sei como é que vão fazer, mas pode colocando aqui as coisas. Eu vou pedir a pastora Priscila está aí? Pastora Leite, que venham consagrar a mesa. Enquanto ela vai consagrar o pão, enquanto ela vai consagrar o cálice da nova aliança, que é o vinho, você vai fechar os seus olhos e você vai consagrar a sua vida. E você vai se lembrar aonde você estava quando Jesus te encontrou. Esse culto vai ser um culto de memória. Aonde você estava? Qual era a sua situação? Aonde você estaria se Jesus não tivesse te encontrado? Se alguém com o poder e o amor de Deus no coração não tivesse chegado até você, se alguém não tivesse insistido, se alguém não tivesse te amado, se alguém tivesse imputado sobre você os seus erros, falhas de caráter, onde é que você estaria? Se alguém não tivesse te amado a ponto de insistir, a ponto de suportar talvez um ambiente insalubre que você espiritualmente estava, aonde e como você estaria? E você vai agradecer ao Senhor. E você vai falar assim: Senhor, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer porque eu tenho filhos que não morreram. Eu tenho netos que não morreram, sobrinhos. Muitas tragédias foram evitadas na minha vida. Eu não morri. Vai falar com o Senhor. E eu preciso de te agradecer. Mas eu não quero te agradecer apenas da boca para fora. Eu quero entregar os meus pés para que tu laves. Pedro não entendeu. Talvez você não entendia. Lavar os pés é ir lavar os pés daqueles que precisam. É aceitar uma condição de servo de todos. Pastor, e se eu não quiser lavar os pés, você vai estar se colocando acima dele. E aquele que tentou subir acima, ele jogou por terra e não se achou mais lugar para ele. Então, Senhor, tem água. Eu quero te agradecer pela água do Espírito. Ela não vai tirar a poeira do meu pé, mas ela vai tirar a dureza do meu coração. Ela vai tirar a maldade do meu coração. Aleluia. Meu Deus, hoje eu vou comer da tua mesa. Nós vamos repetir o que João registrou. Nós vamos comer do pão e nós vamos lavar os pés. E eu tenho fé que essa lavagem, ela é para o ano de 2021. Você está entendendo ou não? Ela é para a campanha da virada de 2021. Pastor, o que vai mudar? Vai mudar o teu coração. Aí vai mudar a tua ocupação. Aí vai mudar a tua existência. Eu quero ver qual é o pecado que vai prevalecer. E tem mais, nós já vamos começar hoje um jejum. E nós vamos fazer, a partir de hoje, um jejum de 40 dias. O jejum de Jesus. Fala, pastora, misericórdia, mas isso é espiritual demais. Mas foi o que Jesus fez. A pastora é fanático. Jesus fez, está tranquilo. Nós vamos nos respaldar nele. Se ele precisou de fazer, que dirá eu? Que dirá eu? Agora eu quero
do pecado. E aí você vai entrar no jejum de 40. Vamos ver quem é que ganha. Judas teve a coragem de sentar na mesa. É uma audácia muito grande. É uma audácia muito grande. Ele sentou na mesa. Pastora, você está aqui, você não sabe o que é que estão fazendo. Nem me interessa. Quem vai para o precipício não sou eu. Você entendeu ou não? Aqui você está aqui pregando, você sabe o que que quem às vezes até está perto, está fazendo? Eu não. Que eu não sou onisciente, eu só sei se eu ver alguém me mostrar, Deus me mostrar. Mas não existe desafio. Eu quero que você agora entenda, fala, olha pastor, eu desanimei depois que fizeram isso comigo, sabe? E foi da igreja. Ei, para com isso, em nome de Jesus. É por causa de Jesus. Não é por causa de ninguém. É por causa de Jesus. Tem um monte de crianças. Tem muito sofrimento nesse mundo. E olha, lembre-se, né? Os dois textos que nós lemos eram mudanças, né? Primeiro, o fim do ministério de João, o início de Jesus. Depois, o fim do ministério de Jesus, início do ministério da igreja. E eu creio que Jesus está voltando. Vai ser o fim do ministério da igreja e o início do ministério do Messias, do reinado do Messias. É a última colheita. Você está fora ou está dentro? Levanta sua mão direita bem alta. Perdoe as pessoas que estão do seu lado e fala com o Espírito Santo. Pode lavar esse pecado. Não tem demônio aqui não. Eu mesmo excluí. Tinha algum demônio, Judas? Claro que não. Demônio Jesus expulsou todos, não ficou um. Você está com Judas? Fala, Senhor, misericórdia. Não, lava meus pés, né? Se eu pudesse, eu falava igual Pedro, lava o braço, lava a cabeça. Aí Jesus falou assim, não, porque vocês já estão limpos. Tem um nível de limpeza que a palavra já fez. Menos um, ele falou. Menos um. Ele disse, porque tem um que vai me trair. Olha, nunca mais a traição vai te parar. Nunca mais a tragédia vai te parar. Nunca mais a decepção vai te parar. Essa água ela vai tirar o poder de qualquer evento sinistro, de qualquer decepção, qualquer coisa que você já sofreu, já fizeram com você, você viu fazendo com alguém, vai apagar tudo. Você vai olhar para as circunstâncias e você não vai olhar para a dificuldade só. Você vai perguntar assim, o Senhor me trouxe aqui ou não? Se me trouxe, então me dá saídas. Você vai aprender a fazer esse tipo de oração. Se o Senhor me trouxe aqui, se o Senhor me deu esse filho, se o Senhor colocou essa pessoa no meu ministério, se o Senhor me trouxe até aqui, se o Senhor trouxe essa pessoa para o meu caminho, então o que eu tenho que fazer? Amado Deus, eterno Pai, Senhor da glória, Jesus querido, nos colocamos na tua presença já te agradecendo, porque é nítida a presença do teu Espírito. É como se o oxigênio tivesse se tornado congelado, se a gente pudesse sentir. Aleluia. Aleluia. Adore a presença dele agora. E falei, é nessa presença que eu quero viver. E eu vou lavar os meus pés. E todo vínculo vai ser quebrado com as trevas. Endurecimento de coração. Fala, pode tirar um pedaço do seu coração e colocar em mim. Que eu vou aceitar. Eu vou, antes de abrir o meu bocão, eu vou perguntar o que o Senhor quer que seja feito. Antes de eu amaldiçoar, eu vou perguntar o que o Senhor quer que seja feito. Eu quero receber esse controle. Eu não vou me perder. Em nome do Senhor Jesus. E aí você pode. Filhos que não morreram. Eu tenho netos que não morreram. Sobrinhos. Muitas tragédias foram evitadas na minha vida. Eu não morri. Vai falar com o Senhor. E eu preciso de te agradecer. Mas eu não quero te agradecer
apenas da boca para fora. Eu quero entregar os meus pés para que tu laves. Pedro não entendeu. Talvez você não entendia. Lavar os pés é ir lavar os pés daqueles que precisam. É aceitar uma condição de servo de todos. Pastor, e se eu não quiser lavar os pés, você vai estar se colocando acima dele. E aquele que tentou subir acima, ele jogou por terra e não se achou mais lugar para ele. Então, Senhor, tem água. Eu quero te agradecer pela água do Espírito. Ela não vai tirar a poeira do meu pé, mas ela vai tirar a dureza do meu coração. Ela vai tirar a maldade do meu coração. Aleluia. Meu Deus, hoje eu vou comer da tua mesa. Nós vamos repetir o que João registrou. Nós vamos comer do pão e nós vamos lavar os pés. E eu tenho fé que essa lavagem, ela é para o ano de 2021. Você está entendendo ou não? Ela é para a campanha da virada de 2021. Glória a Deus. Pastor, o que vai mudar? Vai mudar o teu coração. Aí vai mudar a tua ocupação. Aí vai mudar a tua existência. Eu quero ver qual é o pecado que vai prevalecer. E tem mais, nós já vamos começar hoje um jejum. E nós vamos fazer, a partir de hoje, um jejum de 40 dias. O jejum de Jesus. Fala, pastora, misericórdia, mas isso é espiritual demais. Mas foi o que Jesus fez. A pastora é fanático. Jesus fez, está tranquilo. Nós vamos nos respaldar nele. Se ele precisou de fazer, que dirá eu? Que dirá eu? Agora eu quero, antes de você tomar a ceia, que você olhe para aqueles problemas que você fala e não resolve. Aquele sentimento, você faz terapia, você escuta música, mas ele continua lá. Aquela língua ferida, venenosa, que você coloca até sal nela. Você fala assim, nunca mais eu falo, e está falando de novo. Vamos ver se essa água limpa vai tirar o controle do pecado. E aí você vai entrar no jejum de 40. Vamos ver quem é que ganha. Judas teve a coragem de sentar na mesa. É uma audácia muito grande. É uma audácia muito grande. Ele sentou na mesa. Pastora, você está aqui, você não sabe o que é que estão fazendo. Nem me interessa. Quem vai para o precipício não sou eu. Você entendeu ou não? Aqui você está aqui pregando, você sabe o que que às vezes até está perto, está fazendo? Eu não. Que eu não sou onisciente, eu só sei se eu ver alguém me mostrar, Deus me mostrar. Mas não existe desafio. Eu quero que você agora entenda, fala, olha pastor, eu desanimei depois que fizeram isso comigo, sabe? E foi da igreja. Ei, para com isso, em nome de Jesus. É por causa de Jesus. Não é por causa de ninguém. É por causa de Jesus. Tem um monte de crianças. Tem muito sofrimento nesse mundo. E olha, lembre-se, né? Os dois textos que nós lemos eram mudanças, né? Primeiro, o fim do ministério de João, o início de Jesus. Depois, o fim do ministério de Jesus, início do ministério da igreja. E eu creio que Jesus está voltando. Vai ser o fim do ministério da igreja e o início do ministério do Messias, do reinado do Messias. É a última colheita. Você está fora ou está dentro? Levanta sua mão direita bem alta. Perdoe as pessoas que estão do seu lado e fala com o Espírito Santo. Pode lavar esse pecado. Não está entendendo?
demônio aqui não, eu mesmo escolhi. Tinha algum demônio, Judas? Claro que não. Demônio Jesus expulsou todos, não ficou um. Você está assim com Judas? Fala, Senhor, misericórdia. Não, lava meus pés, né? Se eu pudesse, eu falava igual Pedro, lava o braço, lava a cabeça. Aí Jesus falou assim, não, porque vocês já estão limpos. Tem um nível de limpeza que a palavra já fez. Menos um, ele falou. Menos um. Ele disse, porque tem um que vai me trair. Olha, nunca mais a traição vai te parar. Nunca mais a tragédia vai te parar. Nunca mais a decepção vai te parar. Essa água ela vai tirar o poder de qualquer evento sinistro, de qualquer decepção, qualquer coisa que você já sofreu, já fizeram com você viu fazendo com alguém, vai apagar tudo. Você vai olhar para as circunstâncias e você não vai olhar para a dificuldade só. Você vai perguntar assim, o Senhor me trouxe aqui ou não? Se me trouxe, então me dá saídas. Você vai aprender a fazer esse tipo de oração. Se o Senhor me trouxe aqui, se o Senhor me deu esse filho, se o Senhor colocou essa pessoa no meu ministério, se o Senhor me trouxe até aqui, se o Senhor trouxe essa pessoa no meu caminho, então o que eu tenho que fazer? Amado Deus, Eterno Pai, Senhor da glória, Jesus querido,